Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus toda honra e toda glória, louvor e adoração, porque Ele vive. Ele é o único que venceu a morte e venceu por várias vezes a morte. A gente comenta que ele ressuscitou ao terceiro dia, mas antes dele ressuscitar, ele já tinha vencido a morte várias vezes. Como, por exemplo, lá na morte do filho da viúva de Naim, na cidade de Naim, onde a mãe estava indo com seu filho morto para o sepulcro. E ele encontrou o cortejo fúnebre e mandou o menino levantar, e o menino levantou. E depois ele ressuscitou também a Lázaro, o seu melhor amigo, lá em Betânia. Lázaro estava com 4 dias de morto. E ele deu vida a Lázaro. Venceu a morte mais uma vez. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é quando Jesus chegou em Israel, que ele foi começar o seu ministério, ele encontrou Israel, o povo de Israel, totalmente doente. De norte a sul, leste a oeste, todo mundo doente. E ele curou a todos, foi curando, ele foi curando. Ele foi curando os dele. Os pequeninos, os simples, os humildes. Aqueles que buscavam ele, aqueles que criam. Ele foi curando. E ele fez uma grande obra no seu ministério em Israel. Ele deu vista aos cegos, ele curou os coxos, ele curou os leprosos, ele libertou os endemoniados. E assim ele foi fazendo a obra, uma obra perfeita. O que isso me chama a atenção? É que hoje, nós aqui no mundo, nós estamos doentes. Doença para todo lado. E o nosso Jesus é o mesmo, ele cura, ele liberta, ele renova, ele restaura. Ele faz aquelas mesmas obras que ele fez no início do seu ministério, quando aqui ele esteve. Então, se você estiver sem Deus, se você estiver doente, se você estiver caído, triste, magoado, você pode conversar com ele, clamar pelo nome dele, que ele te visitará instantaneamente. E ele não cobra honorários. E não precisa fila para você chegar até ele. Será instantâneo. Então, não importa o seu problema. É só você conversar com ele, buscar ele, que ele pode te curar. Ele tem poder para isso. E do outro lado você está precisando. Então vai acontecer o útil com o agradável.
E Jesus Cristo, ele vai ressurgir ou surgir na tua vida com uma grande obra, uma obra de libertação, uma obra de cura. Onde tudo será renovado, onde tudo será restaurado pelo poder da tua presença. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, está escrito assim, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chama a responsabilidade para si. Ele chama a atenção do povo. Cansado e oprimido, a maior parte do mundo está. São aqueles que estão sem ele. Porque há um peso espiritual, um cansaço espiritual. Só ele para libertar, só ele para fazer esta obra. Ninguém mais faz, ninguém mais. Só ele. Eu sei que você precisa. Eu vejo pelo Espírito de Deus, pelo Espírito da fé que você precisa. Porque você está sem Deus, você está sem a palavra, você está sem o Evangelho, você está sem o Espírito Santo. Então você está completamente incompleto. E quem completa o homem? Só o Espírito Santo. Talvez você não conhece, você não sabe disso, mas é muito simples, é só você buscar. Este é o motivo de eu estar aqui falando com você, nesse trabalho humilde e simples, em poucas palavras, para lhe mostrar a salvação, o plano da salvação, o caminho da salvação, a palavra da salvação, o Espírito da salvação. Porque quem vai levar o homem para o céu é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E toda esta obra que eu disse para você, quem faz é Ele. Se está incompleto, se buscar Ele, Ele te completa. Fala com Ele que Ele faz a obra. Isso aconteceu comigo, é claro. Eu estou legislando em causa própria para mostrar para você, para te convencer, para não deixar você sozinho, sofrendo na mão do pecado. Porque a doença, ela começa pelo pecado. Ela inicia-se pelo pecado. O homem vai errando, falhando, fazendo tudo errado. E isso vira pecado, se torna pecado. E o pecado mata o homem. O pecado destrói a raça humana, destrói o homem e destrói a raça humana. Esse é o segredo da vitória. Você deixar o pecado, abandonar o pecado. Pecado tem nome. Todo pecado tem o seu nome. Abandona ele, joga ele fora. Tem o pecado do vício. Tem o pecado da prostituição, do adultério, da fornicação. Tem o pecado do crime. Tem o pecado do roubo, do furto.
Deixa o pecado. Quando o homem está em pecado, ele está na mão de Satanás. Aí Satanás vai destruir ele. Satanás vai destruir. Vai destruindo aos poucos. Destrói o mundo físico, o mundo emocional, destrói o financeiro, depois destrói o espiritual. Aí o homem fica completamente destruído. Fale com Jesus. Coloca Jesus na tua vida, no teu hoje, no teu amanhã. Coloca Jesus na tua necessidade. Eu aprendi. Coloca Jesus em primeiro lugar, em primeiro plano. Rei Davi vivia assim. Davi era um rei. Foi um rei. O segundo rei de Israel. E ele tinha temor, muito temor. Com ele era Deus em primeiro lugar, era Deus em primeiro plano. Ele ia à guerra em favor de Israel, guerreando para Israel, mas quem guerreava para ele era o próprio Deus. Você tem as suas guerras, você tem as suas batalhas. Ora a Deus e fala para ele guerrear as tuas guerras, as tuas batalhas, que ele faz isso. E muito bem. E na hora certa e no momento certo. Ele te leva à salvação. Davi venceu todas as guerras e quem guerreou por ele foi o Senhor. Depois isso também aconteceu com Israel, depois de Davi. Os outros reis de Israel aprenderam com ele, porque estava registrado em livros. E alguns reis de Israel oravam a Deus para Deus guerrear por eles. Isso aconteceu com o rei Ezequiel, o rei Ezequias. O rei Ezequias estava com uma batalha muito grande pela frente e orou a Deus e apresentou a batalha para Deus, transferiu toda a responsabilidade para Deus. E Deus falou, deixa comigo, deixa comigo. Deixa comigo, descansa, folga, deixa comigo. E Deus mandou um anjo do céu e abateu-se numa só noite 180.000 soldados assírios. O rei da Síria voltou para casa de galope. Acabou a guerra. Assim o inimigo vai sair da sua vida.